Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 10 de dezembro. Vamos aos destaques de hoje. Mostramos para você a novidade que está mexendo com os sentidos dos frequentadores do shopping de Cachoeira do Sul. Por que tu tava gritando? É muito bom. É muito real. Muito. Daqui a pouquinho os detalhes. E chegando às férias, é hora de recarregar as energias para um novo ano de estudos. Hoje eu converso com uma psicopedagoga sobre a postura de pais, professores e alunos para que a educação não seja um fardo para ninguém. E por falar em férias, a gente logo lembra de praia, de sol, de mar, não é mesmo? E é preciso lembrar também dos cuidados com o maior órgão do nosso corpo, a pele. Em 2016, o Brasil deve registrar mais de 500 mil novos casos de câncer de qualquer tipo. O mais incidente, com 30% dos diagnósticos estimados, será o de pele não melanoma. E ontem, 2 jovens resolveram gravar um vídeo para o YouTube simulando um homem-bomba dentro de um ônibus em Pelotas. A brincadeira de mau gosto causou pânico e terminou na delegacia. Corre! Eu filmei! Comemorações de Natal. Segunda-feira à noite aconteceu a cantata de Natal da Escola Adventista de Cachoeira do Sul. Confira. O evento foi realizado no Salão de Atos da Ubra de Cachoeira do Sul. O auditório ficou lotado. Pais e amigos aguardavam ansiosos para ver a apresentação. Cerca de 120 alunos participaram da peça, que contou com um coral de quase 100 vozes e caracterização típica do Natal. A história de José e Maria, o nascimento do menino Jesus numa manjedoura, a estrela de Belém e a visita dos Reis Magos. Tudo ao som de muita música. Foi lindo realmente, viu? Emocionante. Parabéns aos professores e aos alunos. Foi um show. Bom, passa bem a adolescente Miriam Lohmann de Medeiros, submetida a uma cirurgia considerada inovadora no tratamento da hipertensão pulmonar crônica. A operação no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre durou 11 horas. Realizada por um grupo de especialistas brasileiros e americanos, ela traz esperança para quem também sofre com a doença. A gaúcha, de 16 anos, se recupera na UTI pediátrica do hospital. Por causa de uma má formação congênita, artérias pulmonares da paciente eram obstruídas por coágulos. O problema provocava grave deficiência respiratória e ameaçava o coração. Apesar de muito longa e trabalhosa, se conseguiu liberar todos os trombos, todas as artérias que estavam ocluídas. E se conseguiu um bom rendimento cardíaco, uma boa circulação pulmonar depois da cirurgia imediatamente. Está na sala de recuperação, vai ficar alguns dias na sala de recuperação, está sendo mantida sedada e no respirador e vai ficar nessa situação até que se tenha segurança de que ela pode sair do respirador, acordar e respirar por si mesma. A equipe norte-americana que participou da cirurgia já voltou para a Califórnia, mas deixou aqui o know-how para tratar mais brasileiros com o mesmo problema. Esse grupo tem uma experiência de ter operado 3.000 casos. Para uma doença rara, esse é um número muito significativo. Eles são o grupo mais experiente no mundo. São pessoas que criaram técnicas dentro dessa cirurgia e desenvolveram a forma de bem cuidar desses pacientes na unidade de terapia intensiva e ter baixos riscos no pós-operatório ou baixas complicações no pós-operatório. A presença deles aqui foi imprescindível para o sucesso da cirurgia. Sem eles, certamente a gente não teria conseguido. Em poucas semanas, a paciente deve retornar à zona rural do município de Bom Jesus e levar uma vida normal. Se continuar nesse ritmo a melhora, não tiver nenhum percalço na evolução, ela vai ter uma recuperação muito boa, vai fazer tudo que um adolescente faz, vai poder ter uma vida normal, é o que nós esperamos.
A incidência de câncer de pele entre pessoas que procuraram fazer exames no Rio Grande do Sul em 2014 foi de 17,72%, número bem acima da média nacional, que ficou em 13,33%. Mas os gaúchos parecem não estar atentos aos riscos da doença. No ambulatório de dermatologia sanitária, 20% dos casos diagnosticados são de pessoas que procuraram o serviço para tratar outras doenças. E como em outros tipos de câncer, no caso dos tumores de pele, a prevenção é o melhor remédio. Vai começar a temporada de praia, muito sol e mais atenção com a pele. Protetor solar nem se fala, tem que ser usado também na cidade e no campo. Mas prevenir câncer de pele não é só isso. O autoexame frequente e a ida ao dermatologista, pelo menos uma vez por ano, fazem parte do cuidado. As pessoas de risco, principalmente, é importante que venham como a gente vai no gineco, como o homem vai no proctologista, no urologista, fazer uma revisão preventiva. Em 2016, o Brasil deve registrar mais de 500 mil novos casos de câncer de qualquer tipo. O mais incidente, com 30% dos diagnósticos estimados, será o de pele não melanoma, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Em Porto Alegre, o Ambulatório Estadual de Dermatologia Sanitária oferece consulta gratuita para quem busca prevenção e tratamento. Eu moro numa cidadezinha pequena. Mas quando descobri que tinha mancha, eu fui para Lajeado e cicatrizei essa mancha, queimei. Mas depois de 5 anos voltou, e como que voltou, daí voltei lá, daí me encaminharam para cá. É um serviço estadual que atende o estado inteiro do Rio Grande do Sul e, dependendo da especialidade, a consulta é feita pelo telefone ou, se for para dermatologia especificamente, nós usamos o 0800. Nosso 0800 é 0800 642 5566. Para reforçar o quanto é importante todo mundo se cuidar, é que a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou a campanha nacional Dezembro Laranja. Mais informações no site controleosol.com.br. A gente faz um intervalo agora e a seguir você vai ver. 2 jovens resolveram gravar um vídeo para o YouTube simulando um homem-bomba dentro de um ônibus em Pelotas. A brincadeira de mau gosto causou pânico e terminou na delegacia. Que isso? Corre, 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 corre! Eu filmei! Uma brincadeira com a finalidade de gravar um vídeo para o YouTube poderia terminar em tragédia. A brilhante ideia, só que não, aconteceu na cidade de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Um jovem de 24 anos entrou em um ônibus com trajes árabes, portando uma mochila e uma bomba falsa. Testemunhas contaram à polícia militar que o homem ameaçou explodir o ônibus. Os passageiros, entre eles crianças, idosos e até uma grávida, saíram correndo e alguns ficaram feridos no tumulto. Veja as imagens aí. Que isso? Corre, 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 corre! Eu filmei! É claro que ele causou pânico entre os passageiros, né? E percebendo que a brincadeira deu errado, o jovem tentou contar às pessoas que se tratava de uma piada para o seu canal no YouTube. A polícia militar foi chamada e precisou tranquilizar alguns passageiros revoltados que cercavam o rapaz e ameaçaram até agredi-lo. A tentativa de gravar o vídeo para o YouTube acabou na delegacia. A polícia analisou o material e constatou que a dinamite era falsa. E o jovem estava acompanhado por uma menor que filmava a pegadinha, mas somente ele foi conduzido à delegacia. Após ser ouvido, o rapaz pagou fiança e foi liberado. Impressionante a irresponsabilidade de algumas pessoas. Vamos falar do combate ao Zika vírus agora. Um seminário promovido pela Secretaria Estadual de Saúde discute formas de prevenção e combate aos perigos causados pelo mosquito Aedes aegypti. Desde o começo de 2015, o Rio Grande do Sul registra 1.283 casos de dengue, a maioria contraída dentro do estado. Mas o mosquito também é responsável por transmitir outras doenças. O evento reuniu representantes das secretarias de saúde de 168 municípios onde há casos comprovados de infestação do mosquito.
Foram discutidos a proliferação e o enfrentamento do problema, que pode se agravar nas próximas semanas. Vamos ter que entrar casa a casa, rua a rua, terreno a terreno e procurar limpar. É a única arma que temos para combater a doença. O Aedes aegypti é vetor de doenças como a dengue, a febre chikungunya e a epidemia de Zika, o vírus que tem causado má formação no cérebro dos bebês. Segundo a estimativa do Ministério da Saúde, 500 mil de pessoas já foi infectada pelo vírus. A gente está trabalhando a todo vapor para que não tenha, no combate ao mosquito. O secretário de Saúde de Osório, onde há um caso de dengue confirmado, conta com 17 agentes de endemias, pagos pelo Ministério da Saúde para conter a proliferação do mosquito. Mas, para ele, é necessário o envolvimento de todos os setores na ação. Não só o comitê estadual. Eu acho que os municípios também devem montar comitês municipais com todas as secretarias envolvidas para fazer esse trabalho rotineiro, periódico que tem que ser, incessante, conscientizando a população para não deixar a água parada, para que não aflore ainda mais essa questão da dengue, do Zika e do chikungunya. O Ministério da Saúde anunciou que vai distribuir repelente para as gestantes de todo o país, como uma das ações de combate ao surto de microcefalia. Ainda não há data prevista para a distribuição. Foi aberto na tarde de ontem a consulta ao último lote do Imposto de Renda do ano de 2015. O lote também inclui restituições referentes às declarações dos anos de 2008 a 2014 que estavam na malha fina. O depósito das restituições para quem tiver imposto a receber será realizado no dia 15 de dezembro, na próxima terça-feira. Para saber se a declaração foi liberada, basta acessar a página www.receita.fazenda.gov.br e informar o CPF e o ano da declaração que desejar consultar. No Dia Internacional de Combate à Corrupção, o Ministério Público Federal e Estadual apresentaram iniciativas para punir com mais rapidez e com penas mais severas esse tipo de crime. Também foi divulgado o Ranking Nacional da Transparência, que mapeou os portais de municípios e estados. A boa notícia é que os gaúchos têm 3 cidades entre os 7 municípios brasileiros que receberam a nota máxima do ranking da transparência. Entre os estados, o Rio Grande do Sul ficou em 4º lugar com nota 9. Mas, no geral, os executivos municipais e estaduais ficam muito a desejar quanto às informações que colocam nos sites oficiais sobre o destino do dinheiro público. Hoje serão expedidas recomendações pelo Ministério Público Federal, que é uma forma de instar os gestores públicos a cumprirem os requisitos que não estão sendo atendidos. É fixado um prazo para eles atenderem e, posteriormente, será feita uma nova avaliação de todos os municípios e estados do Brasil, com a divulgação de um novo ranking. Além do ranking da transparência, o Ministério Público também promove a campanha com medidas para mudar leis no Brasil e tornar o combate à corrupção e à impunidade uma prática eficiente. Nós percebemos, a partir do enfrentamento da corrupção no país, e isso não é uma exclusividade do Brasil, a partir da detecção de fragilidades no sistema, é que se faz essa proposta de 10 medidas com o intuito de fortalecer o combate à corrupção. O MPF quer recolher 1,5 milhão de assinaturas para que a iniciativa chegue ao Congresso Nacional. E nesse ranking de transparência, o município de Cachoeira do Sul ocupa a posição 307. A nota, que varia de 0 a 10, ficou em 5,7. Na região, Rio Pardo obteve nota 9 e Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires obtiveram nota 10. Vamos mudar de assunto agora. Será que a disputa política no Brasil chegou ao seu limite? Veja o que diz Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. Para mim, a disputa política no país chegou ao seu limite. Estamos paralisados economicamente em razão de uma disputa política, de uma oposição que teima em não aceitar que foi derrotada nas últimas eleições, de um presidente da Câmara, como Eduardo Cunha, usando o impeachment apenas para se manter no cargo, quando deveria até estar preso, e também por culpa de um governo incompetente politicamente, que não conseguiu construir uma base sólida no Congresso. Todos possuem a sua parcela de culpa nesse processo. O estranho é que justamente a população é quem paga o preço por esta disputa. Racionalizar é preciso.
As entidades empresariais hoje, em sua grande maioria, são contra o impeachment. E sabem por quê? Porque têm a verdadeira noção que a crise se agravaria com um novo presidente que seria taxado pela nova oposição de golpista e que continuaria a ser chantageado por Eduardo Cunha. Se hoje queremos retomar o Brasil, precisamos de uma vez por todas pressionar pela saída do presidente da Câmara. Não podemos ficar ajoelhados aos caprichos de alguém que está denunciado por inúmeros crimes. Não estou condenando previamente. Ele que se defenda das acusações, mas que não use o seu cargo e especialmente a nação brasileira para este fim. Enquanto Cunha permanecer por lá, teremos um Congresso a seu serviço, à sua defesa, e nós não podemos assistir isso complacentemente, sob pena de sermos avalistas destas atitudes espúrias. Falei e assino embaixo. E segue por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul e da Assembleia Legislativa o trabalho intenso com a finalidade de conter os gastos extras e enxugar as despesas do estado. Por 49 votos a 0, a Assembleia Legislativa aprovou nesta semana o projeto de lei de autoria da deputada Anne Ortiz, do PPS, que modifica as regras para a concessão da pensão a ex-governadores. A pensão deixará de ser vitalícia e não poderá ser herdada por familiares do político. A mudança não vale para os atuais beneficiários, 8 ex-governadores e 4 viúvas, e nem para Sartori. O estado gasta cerca de R$ 4.300.000 por ano com o pagamento das pensões vitalícias. Hoje o estado repassa o benefício de R$ 30.471,11 para 7 ex-governadores e 4 viúvas de ex-governadores. E com essas pensões, é claro, o estado gastou nos últimos 20 anos mais de 56 milhões de reais. Desde o último final de semana, um cantinho no Orlando Plaza Shopping, em Cachoeira do Sul, tem atraído a atenção de pessoas de todas as idades. A atração está mexendo com os sentidos de todos e virou sensação. E como eu disse, tem atraído pessoas de todas as idades mesmo. Lena Caetano que o diga. O mundialmente conhecido filme Avatar mostra um soldado americano paraplégico vivenciando quase que o extremo do que o cérebro humano é capaz quando conectado a um equipamento ultra avançado. Além de mudar a forma do corpo, o personagem é transportado a um mundo totalmente diferente da sua realidade. Toda essa história é pura ficção. De realidade, apenas o imenso poder da mente humana em aceitar, se adaptar e fazer com que tenhamos sentimentos e sensações físicas de situações reais que são apenas ilusões. Como o que acontece com essas pessoas. Uou, mano! Uou! Ai, tá louco! Ui! Por que tu tava gritando? É muito bom! É muito real. Como é que tá o coração? Bem, acelerou. Foi até as mãos ficaram tremendo. É muito real? Aham. Bem, show de bola. O simulador virtual projeta diferentes roteiros e tipos de montanhas russas com realidade virtual em 360 graus e em vários níveis. Tem roteiros e emoção para todas as idades. Cada um tem uma reação, as crianças curtem, tem aquela emoção do virtual, de ver, de sentir o brinquedo. E os adultos, a sensação da adrenalina, do medo, quem tem medo de montanha-russa, aqui é espetacular para te andar e sentir a sensação de tu estar num real sem tu sair do chão, da segurança, né? O funcionamento deste equipamento é baseado em 3 sentidos humanos. Aqui, o auditivo, com esse fone de ouvido. Este aqui, visão. Este equipamento aqui é, na verdade, um simulador virtual em 360 graus. E o sentido do tato, aqui, neste carrinho, que vibra o tempo todo. Quem assiste não entende, nem sente a intensidade de tudo que a outra pessoa vivencia por detrás dos óculos e se diverte também. Diariamente, vemos em revistas e internet ilustrações e imagens
que enganam os olhos e a mente. Alguns especialistas atribuem esses efeitos especiais que percebemos ao fato de, juntamente com os macacos, sermos os únicos seres com noção de altura, largura e profundidade. E as sensações, ainda que de maneiras diferentes em cada pessoa, independem de idade. A pequena Camila que o diga. Quer de novo? Tava descendo, de não descer, e depois subia, descendo. Meu Deus! Ah! Jesus! Ah! Ai! Ui! Que loucura! Teve horas ali que eu tive que fechar o olho. É real? É bem real. Parece que vai bater, que vai... Não, que vai virar, vai cair. Vale a pena. Foi muito rápido e na última ali eu apavorei. Bom, agora é a minha vez. Eu também quero testar, sentir na pele se realmente esse equipamento é tudo aquilo que parece. A caminho da guerra explosiva. Vamos lá então. Aí tem uma voz aqui que fala comigo, me dando as boas-vindas e eu já começo o trajeto, passo por um helicóptero e estou subindo. Gente, eu estou vendo só o cenário, não vejo nada à minha volta. Do meu mundo externo nada mais existe. Gente, eu vou passar por um limpinho. Entrei no túnel. Gente, que louco! Pai! Papagaio! Senti maldade, diminui a velocidade e está subindo. É outro mundo realmente. A gente vivencia cada sensação, cada curva, cada volta, cada subida, cada descida. Impressionante. Eu tenho só Muito bom, viu? Eu também quero. Mas parece que a Lena Caetano cortou a parte da gritaria que ela fez, viu, gente? Mas eu vi e tem aqui no material que não entrou no ar. Mas tudo bem, eu quero participar, mas sem a gritaria, tá, Lena? Vou tentar. Bom, gente, vamos conhecer agora a história de Joyce Bernardi, uma psicóloga que apostou no ramo da fotografia. E não é que deu certo? Eu sou a Joyce Bernardi, sou psicóloga por formação e fotógrafa por opção. Me formei, comecei a trabalhar com a psicologia durante 2 anos e depois que eu trabalhei com a psicologia foi surgindo a fotografia, assim, por um convite de uma amiga, que ela me convidou para fotografar ela. Coloquei na época no Orkut, quando todo mundo acessava mais, assim. Então as redes sociais, na verdade, foram quem abriram mais, assim, o meu trabalho e que acabei não conseguindo dar conta, na verdade, da psicologia junto com a fotografia, porque eu trabalhava na prefeitura. E aí, quando eu comecei a fotografar, foi difícil de conciliar as duas coisas. Aí foi quando eu assumi de verdade a fotografia na minha vida. Eu optei por seguir com a fotografia, por ser mais leve, mais tranquilo. Na realidade, é mais por paixão mesmo. Sempre teve junto, sempre gostei da fotografia. A minha família toda trabalha com fotos. E não que eu tenha deixado de lado a psicologia, né? Tá em mim, assim, eu levo ela e utilizo muito da psicologia dentro da fotografia também. Porque faz parte das relações, né? Tu tem que observar, na verdade. Sempre teve essa questão de observar o comportamento humano e a fotografia, na realidade, faz um registro desse comportamento, né? A psicologia, ela me faz com que eu tenha um olhar mais sensível, com que eu entenda, por exemplo, fotografar as crianças é importante tu entender o desenvolvimento delas, né? E a psicologia, então, traz isso pra mim.
eu acho que deixa mais sensível e faz entender mais os seres humanos. E a psicologia e a fotografia, para mim, são dois saberes que se complementam. Me inspira as relações, eu acho. Eu gosto de fotografar relações, de ver a mãe acariciando a barriga naquela interação com o bebê, gosto das relações de um casal num casamento, o olhar que as pessoas trocam. Eu gosto de estar sempre meio por trás observando isso, e é o comportamento dessas pessoas que me inspira para fazer um retrato bonito, que saia bonito na foto. O bom, na verdade, da minha rotina é que não existe um dia igual ao outro. Depende muito de quem eu vou fotografar, o que surgiu. Durante a manhã eu busco ficar mais dentro do estúdio, no tratamento das imagens, enviando orçamento e tal, tendo contato com as pessoas, através de redes sociais, de e-mail e etc. Marco também reuniões e tudo durante a manhã. E no início da tarde eu faço as fotos de estúdio dos bebês que eu faço acompanhamento, ou de algumas outras crianças que apareçam. E no final da tarde, na última luz, assim, que é um horário que fica bom de fazer as fotos externas, são feitos ensaios. E finais de semana sempre são com eventos. Mas assim, muda muito, porque depende de quem é o público, quem vai ser fotografado. Se chove, acaba não saindo as fotos externas, né? Então não é uma rotina muito igual, assim, não. O meu público, na verdade, ele é bem variado, assim, não existe quem são os meus clientes. Eu gosto de ser acessível às pessoas, de estar em contato com elas. E eu acho que o mais interessante disso tudo é a fotografia. Não existe idade, não existe um momento específico só para ser fotografado. Então, às vezes, eu registro o casamento de um casal, quando vê ela engravida, e aí já são pessoas que vai tendo mais afinidade. Quando vê, elas abrem a porta da casa para ti ir lá registrar os primeiros dias de vida de um bebê. Eu acho isso muito legal, assim, de estar acompanhando aquela família, de estar perto, me aproximar das pessoas. E isso, na verdade, é o que mais me motiva, é estar conhecendo as pessoas. Eu gosto de me relacionar. Então, poder registrar alegria, porque ninguém tira foto de tristeza, né? Todo mundo tira foto de momentos felizes, assim. Então, por isso que eu acho que o mais maravilhoso nesse sentido é isso, né? É estar sempre perto de momentos felizes das pessoas. Eu tenho um portfólio que é aqui de gestantes. E às vezes, na verdade, ele é bem antiguinho, assim. E eu olho as fotos aqui e quando vejo, já estão no segundo filho, e aí eu tô registrando a segunda gravidez. E pra mim isso não tem preço que pague, assim, é maravilhoso. Esse aqui é o meu espaço. Quando eu faço as fotos no estúdio de bebê, a gente utiliza muito disso daqui, desses baldinhos, dos vasos. Sempre falta alguma coisa, na verdade, né? Sempre acho que precisa mais. Tem bastante coisinha de acessórios de... Aqui, ó, as florzinhas de cabelo para as menininhas. Esses são os fundos que eu troco, ó, para usar, para não ficar o mesmo fundo, né? Com os tecidos que também vão de acordo com a roupinha que a mãe traz a criança. Eu me sinto muito realizada dentro da profissão, porque tem vezes assim que eu paro e fico pensando assim, nossa, que coisa boa, sabe? Quando tu pensa, eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. E às vezes parece mesmo um sonho, assim, ver como tudo tá dando certo, como tudo deu certo. Linda a história da Joyce, né? A Joyce foi indicada para participar do programa aqui do quadro Deu Certo, né? E você também pode participar ou indicar alguém para participar, viu? É só entrar lá no nosso Face, curte a nossa página, manda uma mensagem pra gente indicando a pessoa, passando o contato, ou seu ou da pessoa, para que a gente possa entrar em contato. É gratuito, você não vai pagar nada, tá bom? Bom, a seguir vamos falar do lançamento de 2 livros que resgatam a história dos antepassados do seu Geraldo Maus. Meu próprio pai, minha mãe, outros tios, eles não sabiam onde estava enterrado o Friedrich Maus, não sabiam. E chegando às férias, é hora de recarregar as energias para um novo ano de estudos, não é mesmo? Depois do intervalo eu converso com uma psicopedagoga sobre a postura de pais, professores e alunos. É já, fique com a gente. Os professores no Brasil gastam cerca de 48 minutos tentando controlar a bagunça dos alunos em sala de aula. 6 em cada 10 professores brasileiros ouvidos num estudo internacional disseram que pelo menos 10% dos alunos são agressivos com colegas e com professores. Chegam atrasados e cometem até delitos como roubo em plena sala de aula. A pesquisa foi feita com professores de 33 países e o Brasil está no topo do ranking, com o maior índice de alunos problema entre os países pesquisados. Com tantas questões de comportamento entre alunos, um professor no Brasil gasta em média 20% do tempo de aula para colocar ordem na sala. A média internacional é de 13%.
Dá para a gente fazer um cálculo rápido aqui. Imagine que uma escola tem a carga horária mínima exigida, que é de 4 horas por dia. Se um professor gasta 20% dessas 4 horas tentando controlar crianças e adolescentes alvoroçados, 20% de 4 horas, lá se vão 48 minutos de aula por água abaixo. Isso equivale a 160 horas a menos de conteúdo por ano. Sabe o que daria para ensinar de matemática, ciências, língua portuguesa em 160 horas? Nossa, muita coisa, não? Com certeza, o número de alunos que zerariam na redação do Enem seria bem menor. Mas, afinal, de quem é a culpa? Pais, governo ou professores? Daiane, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Bom, de quem é a culpa? Quem que leva essa culpa dessa desorganização toda? Bom, primeiro a culpa é que a gente esqueceu de conversar com os nossos filhos, de conversar com os nossos professores, de ter um diálogo maior em relação ao comportamento e de como vem sendo o desenvolvimento do meu filho na escola, né? Então eu vejo que existe esse descompasso entre a escola que a gente tem e os alunos que a gente tem, né? Tá, então a gente pode dizer que começa lá dentro de casa, aquele problema de um filho que manda nos pais ao invés dos pais terem autoridade sobre esse filho. A gente pode parar para pensar um pouquinho que a gente vem numa transformação familiar. Há um tempo atrás, a gente poderia pensar que era uma transformação vertical, né? Uma transformação onde os pais falavam e os filhos obedeciam, né? Aquela coisa mais vertical mesmo. Então, com o avanço dos estudos, da ciência, a gente vem propondo essa relação mais horizontal. No entanto, a gente se perdeu entre autoridade e autoritarismo. Então, a gente vê que muitas crianças acabam comandando o espetáculo dentro de casa. Então, essa indisciplina, muitas vezes, é um pedido de socorro, um pedido de ajuda, coloca um limite em mim. Né? As crianças, elas precisam de regras, elas pedem as regras, elas solicitam isso. Então, uma das coisas que eu sempre converso com os pais é: cumpra o que tu disse. Se tu ameaçou, se tu falou que tu ia quebrar o videogame, se tu falou que tu ia deixar 1 mês de castigo, realmente faça isso. Porque se tu não fizer, tu está ensinando que tu mente, tu está ensinando... Não cumpre o que não cumpriu o que você falou, né? Então, tu está fazendo com que a criança entenda que é assim que as coisas funcionam. Então, se tu disse que tu vai deixar 1 mês sem videogame, cumpra o que tu falou. Tá, eu até tenho uma comparação que alguns pais têm mania de fazer aquela contagem. 1, 2, 3. Chega no 3 e não faz nada. Exato. E aí? Então, não adianta de nada. A criança vai entender que aquilo que é uma ameaça que não é cumprida. Então, se tu ameaçou, tu executa. Da mesma forma, o professor, né? Tem aquele professor que diz: eu vou fazer uma prova muito difícil, vocês vão rodar no final do ano. Aí aquela prova não é difícil, aquele aluno passa de ano. Não estou dizendo que ele tenha que reprovar realmente, entende? Mas a questão é de tu realmente executar aquilo que tu falou, para que a criança entenda que as regras aqui são claras. Então, numa questão de indisciplina, por exemplo, uma boa estratégia é o professor organizar as regras. Bom, pessoal, aqui dentro da minha turma, as coisas funcionam nesse sentido. Não pode levantar sem pedir autorização, ou não pode mexer nas coisas dos colegas, e ir relembrando essas regras ao longo do tempo, quando for necessário, né? Não dá para tu simplesmente falar uma vez no início do ano e não ir lembrando, porque tem algumas crianças que têm um comportamento mais hiperativo, mais impulsivo. A gente não sabe se isso é de ordem neurológica ou não, se existe uma patologia, então a gente tem que estar atento a isso. E a escola junto com a família, perguntando, questionando. Esse comportamento acontece em casa também? É só aqui na escola? Ou só em casa e na escola não? Para a família poder perceber, olha, o que a professora faz que eu não consigo fazer e que ele tem esse comportamento. Então, esse diálogo, eu vejo muito que a gente acaba esquecendo de conversar e a gente quer as coisas para ontem, né? A gente é muito imediatista, já quer resolver uma situação ou dar um nome, uma doença para aquilo. Então, ele é hiperativo, ele é impulsivo porque ele tem um transtorno. Aí tem essa justificativa, fica tudo bem. Não é por aí também, né? Bom, ele até pode ter um transtorno, ele pode ser hiperativo sim. E aí sim, mais do que nunca, a gente vai ter que ter maior atenção, né? Tem que cuidar exatamente como que está vindo esse desenvolvimento, como que tá esse manejo entre escola, família, como que a criança está se comportando em sala de aula, para poder dar esse suporte. E Samitiba, ele é o autor de um best-seller
Quem Ama Educa, você provavelmente deve conhecer, e ele diz assim que nós estamos criando para essa nova geração parafusos de geleia, ou seja, não pode dar uma apertadinha que as crianças, né, o que está acontecendo com a nossa sociedade afinal? Essa falta de tempo da mãe que foi para a sociedade, que foi para o trabalho, para o mercado de trabalho e não consegue controlar mais mais do que nunca se faz necessário a presença da família junto aos filhos. De chegar em casa e olhar o caderno, independente se tem tema ou não, independente do que teve, se tem que fazer um trabalho, se tem que estudar para a prova, de saber do dia a dia dele, de estar presente, de fazer parte, de ir na escola, participar das reuniões, conversar com a professora, tá tudo bem, fazer parte do grupo de pais. A criança ou adolescente vai percebendo que aquilo é uma extensão da sua casa, né? Que esse ambiente ele é um ambiente saudável, legal, que as pessoas conversam, que tem uma sintonia. Então a gente não pode deixar com que as crianças façam as coisas sozinho. Tem um outro autor, o Sérgio Cortella, que fala que a gente vive a geração miojo, né? Tudo muito instantâneo. Se em 3 minutos não é legal, não é divertido, por isso que a gente estava conversando desse descompasso entre escola, que temos, uma questão de sistema educacional, e para os alunos, geração que nós temos. Existe esse descompasso, sim, porque as crianças não estão num ambiente onde é significativo para elas. Então, por existir esse descompasso, que quando a gente aperta um pouquinho eles fogem, só que eles têm uma brecha para fugir, né? Da mesma forma, os professores não conseguem chegar nessa geração, né? Onde as crianças vivem com muita tecnologia, então é um descompasso muito grande realmente. E também, muitas das vezes, não há integração desse professor nessa nova era de tecnologia, que é o atrativo para o adolescente e para a criança nos dias de hoje, não é Então, mesmo? muitos estudam por videoaula e o professor tem aquele sistema de copiar do quadro, né? Uma questão mais tradicional que não chama a atenção deles. Então, uma criança que tem uma dificuldade de concentração não vai conseguir estar plenamente atento naquela sala de aula. E aí, muitas vezes, por falta de uma questão emocional também, ela tem esses comportamentos impulsivos, agressivos, né? Que a gente tem que ficar atento. Daiane, a gente, como você mesma já disse, vem lá de casa, né? A falta de educação, a falta de disciplina. E só que o professor recebe esse aluno na sala de aula, certo? E aí, o que ele faz? Ele pode exercer autoridade sobre esse aluno? Ele tem liberdade para isso? Depende do professor? Ou o professor, às vezes, pode ser mole e deixar as coisas irem? O que fazer? É importante o professor estabelecer as regras desde o início e que ele também as cumpra, né? Então, de conversar com esse aluno, olha, muitas vezes eu converso com os professores, toca nele, põe a mão no ombro, cara, vamos lá, vamos conversar, o que está acontecendo? Eu quero te ajudar, o que aconteceu com esse comportamento que tu teve? Ou de chamar o aluno num momento individual, onde os outros alunos estão no recreio, enfim, em algum momento que não fique constrangedor para aquela criança, para aquele adolescente, mas que ele consiga ter uma conversa de amigo com aquele aluno. Os professores falam que aqui em Cachoeira a realidade, graças a Deus, é diferente, né? Talvez seja por essa proximidade, esse olho no olho, eu conhecer melhor o aluno, estar mais próximo. Eu vejo que os professores aqui em Cachoeira estão bem preocupados, então eles vão justamente atrás, eles conversam com a família, conversam com o aluno, eles vão buscando alternativas, então isso, por ser uma cidade pequena, enfim, né, acaba tendo essa possibilidade de buscar uma ajuda. Então a gente está sendo privilegiado de ter esses alunos com este comportamento aqui. Com certeza, eu acredito que essa proximidade pode mudar muita coisa, mas isso é difícil de ter, esse tipo de realidade no Brasil inteiro, afinal são turmas enormes, né? São professores que têm uma carga horária, exatamente, desmotivados e com uma carga horária imensa e não dá conta, né, de saber pessoalmente de cada um e de se envolver tanto assim com os alunos, não é mesmo? É bem difícil, a nossa realidade aqui que é um pouquinho diferente. Onde termina essa questão da indisciplina e começa um transtorno? A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, interessante. Por quê? A questão da indisciplina, a gente vai, o professor conversando, o professor chegando nesse aluno, fazendo contato com a família e ao perceber que após fazer tudo isso, esse aluno não consegue se controlar, existe uma impulsividade, existe uma dificuldade maior de relacionamento, sinal de alerta, vamos procurar uma ajuda, um especialista para entender se essa indisciplina está mostrando que tem uma questão de ordem neurológica que não está funcionando bem. Então a gente tem que buscar ajuda médica e aí
aí vai uma série de questões que podem interferir nesse diagnóstico. Tá certo, Daiane. Eu gostaria que você, para a gente finalizar, deixasse aí uma mensagem para pais e professores, porque é importante, a gente precisa organizar para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, para que a gente possa ter aí jovens, adolescentes, jovens, adultos mais saudáveis nessa sociedade. E isso depende de nós, depende lá de dentro de casa, de nós, pais, depende dos professores, porque afinal um complementa o trabalho do outro, não é mesmo? É estar junto, de novo, né? É participar da vida do meu filho, presenciar o que ele vem fazendo, participar das coisas dele. Se ele está estudando um conteúdo de história, tentar conversar com ele sobre aquilo. Na minha época foi assim, vamos conversar com um vizinho que tem uma história para contar, de fazer com que aquele adolescente faça parte da vida do pai e da mãe também. E não fique só uma situação de que eu tenho que mandar em ti, vai tomar banho, vai estudar, vai fazer as tuas coisas, mas de fazer parte junto, né? Participar da vida do filho. Mesmo que a gente trabalhe o dia inteiro, eu sei que a gente, como mãe, consegue fazer isso, de estar junto do filho, né? Acho que isso faz toda a diferença. Verdade, isso só cria um vínculo maravilhoso entre pais e filhos, não é mesmo? Daiane, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Tá certo, e já recebe o convite de voltar aqui para falar mais para os nossos pais, para os nossos adolescentes, para os nossos professores. Estou sempre à disposição, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos falar agora do lançamento de 2 livros que resgatam a história dos antepassados do seu Geraldo Maus. As obras são fruto de 2 anos de pesquisas feitas pelo escritor. As famílias Streck e Maus vieram da Pomerânia, na antiga União Soviética, na década de 1850, para habitar a colônia Santo Ângelo, onde hoje está a maior parte do município de Agudo. Era sempre um trabalho, geralmente, de sábado, domingo, às vezes, né, entrando noite adentro nas casas das pessoas pesquisando. Né. Mas eu achei interessante, né, depois de ver o trabalho junto, né, pronto, é uma satisfação. Né. O senhor hoje está aí com 64 anos, voltou, né, retornou ao município que hoje é Paraíso do Sul, no qual o senhor nasceu. Exatamente. Mais precisamente na localidade de Mangueirinha. Né? O cemitério, assim, é um local assim que muitas vezes, quando tu chega na casa da pessoa, pergunta assim: que dia o teu pai faleceu, nasceu? Não sei, não lembro. Né? Daí, às vezes nem documento não tem mais, que já é falecido, né? Aí eu perguntava em que cemitério está sepultado. Aí indicava o cemitério, eu ia até lá e já aproveitava, não copiava só os dados daquele, como de todos que eu encontrava naquele cemitério com aquele sobrenome, né, que era Maus Streck. E por que, seu Maus, fazer todo esse resgate de todos os parentes, de ambas as famílias? Eu imagino que seja, assim, vamos dizer, através do livro hoje, um reencontro destas famílias, se não é pessoalmente, mas através do livro, vão se reencontrar e dizer: pô, mas eu nem sabia que esse era parente. Isso já aconteceu, porque eu já andei vendendo alguns, e a pessoa: mas o que essa pessoa está fazendo dentro deste livro? Nós somos parentes. E para o título deste livro aqui, o senhor conta que, inclusive, utilizou, conversando um pouquinho antes, falamos dos netos, como que é para eles. Hoje, né, tem em mãos essa obra e esse resgate de ambas as famílias. E o senhor, inclusive, utilizou isso como inspiração para o título deste livro. Também. O meu neto mais velho, que tem 20 anos, o nome dele é Victor, né, eu estava na dúvida que título dar aos livros. E ele me deu uma sugestão: quem sabe Carl Ludwig Streck e Descendentes. Não falei nada, que sim nem que não. Mas depois, pensando, não tinha título, eu coloquei, então, Carl Ludwig Streck, Descendentes, Relatos e Memórias. E aí eu já aproveitei e fiz com outro livro da família Maus o mesmo.
E agora, seu Maus, depois, né, de as obras estarem aqui na Biblioteca Pública, serem finalmente lançadas, qual a expectativa? A expectativa é grande, né? Eu imagino assim, que os parentes, principalmente, né, vão querer saber dos relatos, das memórias e verem fotos, né, dos seus parentes. Este da família Maus, eu só queria fazer um destaque. Na capa tem uma árvore que muitas pessoas que eu já perguntei, olha bem para esta árvore, o que você está vendo aqui? Estou vendo uma capa, uma árvore, lá um cerro, que é na Vila Paraíso do Sul, né? Umas pedras. Eu digo, mas olha bem no tronco da árvore, bem no pé da árvore. Não dá para identificar bem, parece uma lápide. Digo, é isso mesmo. Aí eu mando eles olhar numa outra página, mais adiante, e eles enxergam, mas o que é isso? Na página 18, aí já está uma outra foto que mostra, né, só a lápide de perto. E meus parentes, meu próprio pai, minha mãe, outros tios, eles não sabiam onde estava enterrado o Friedrich Maus, não sabiam. Quando foi na época da Segunda Guerra Mundial, recolheram tudo que era livro, documentos da imigração e queimaram. Na página 16, eu tenho uma cópia de casamento do Friedrich Maus, do meu trisavô, e de sua esposa, que aconteceu no dia 25 de outubro de 1867. Aí a esposa do pastor disse, Geraldo, me consegue essa cópia, mesmo que seja difícil de ler, né? Porque você tem mais do que nós. E eu vou conseguir, vou levar para ela uma cópia lá em Santa Maria. Obrigada então, seu Maus, e parabéns aí pelo belíssimo trabalho. Muito obrigado. Tudo de bom para vocês também. Um abraço. A gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau!